Encosto. Espíritos da lama. Era uma noite silenciosa, com as estrelas escondidas atrás de nuvens espessas. João, segurando um balde pesado de lavagem, fez seu caminho até o chiqueiro. A lanterna em sua mão projetava sombras dançantes no chão, enquanto os grunhidos dos porcos ecoavam no escuro. Ao se aproximar, notou algo estranho na lama. Seus olhos se estreitaram enquanto ele tentava entender o que estava vendo. Lá, entre os porcos e a lama, João viu figuras sombrias e distorcidas. Espíritos acocorados, com semblantes de tormento, chafurdavam na imundície do chiqueiro. Suas formas eram nebulosas, mas ele podia discernir rostos contorcidos em agonia, condenados a reviver a sujeira de seus pecados. A visão era tão perturbadora que João deixou o balde cair. O som do metal batendo na terra foi abafado pela lama. Os espíritos levantaram a cabeça, todos ao mesmo tempo. Seus olhos vazios fixaram-se em João. O coração dele, nesse instante, acelerou e um frio glacial percorreu todo o seu corpo. Ele foi recuando lentamente, incapaz de desviar o olhar das almas penadas, que claramente estavam ali para reivindicar algo. O ar estava pesado com o cheiro da sujeira e umidade, e João sentia a presença opressiva dos espíritos ao seu redor. Finalmente, rompendo o feitiço do horror que o mantinha paralisado, ele girou sobre os calcanhares e correu de volta para casa. Seu coração batia descontroladamente, enquanto sua cabeça tentava processar o que havia visto. Ao entrar em casa, trancou a porta atrás de si e ficou ali, encostado na madeira fria, tentando acalmar a respiração ofegante. A fazenda, antes um lugar de rotina e segurança, agora parecia tomada por uma presença sinistra e inexplicável. Nas noites seguintes, João começou a perceber mudanças perturbadoras ao redor de sua propriedade. Os espíritos, inicialmente confinados ao chiqueiro, começaram a se apoderar de todo lugar onde havia sujeira, água parada, poeira amontoada ou coisas velhas e sem uso. Era como se a presença maligna se alimentasse da desordem e da negligência. No depósito de ferramentas, as prateleiras cobertas de poeira e os cantos escuros começaram a abrigar sombras distorcidas. João podia sentir uma energia opressiva toda vez que se aproximava, e os murmúrios indistintos tornavam o ambiente ainda mais sinistro. As ferramentas, antes esquecidas e enferrujadas, pareciam vibrar com a presença invisível. Os armários esquecidos na casa principal tornaram-se verdadeiros refúgios para essas almas penadas. A cada abertura de porta, João era confrontado por um frio glacial e pelo olhar vazio dos espíritos, sempre acocorados entre coisas velhas. Ele tentava afastar as visões, mas elas se tornavam cada vez mais frequentes e perturbadoras. A sujeira acumulada e a desordem tornavam-se ímãs para essas entidades sombrias, que se espalhavam como uma praga pela fazenda. A água parada nos bebedouros dos animais e nos cantos negligenciados do quintal também atraíam os espíritos. João sentiu o ar pesado e frio ao passar por essas áreas, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A cada dia que passava, os espíritos ganhavam mais força, e João sabia que precisava encontrar uma solução antes que a fazenda inteira fosse consumida por aquela presença maligna. Desesperado, ele começou a perceber que a limpeza e a organização eram suas únicas armas contra aqueles espíritos imundos. E com a sensação de urgência crescente, ele decidiu que enfrentaria o desafio de purificar a fazenda e libertar-se das almas penadas que ameaçavam sua sanidade e seu lar. Decidido a combatê-los e expulsar de sua fazenda, o fazendeiro começou suas tentativas de limpeza. Armado com baldes de água, panos, vassouras e muita reza, ele iniciou seu trabalho nas áreas mais afetadas. Começou pelo depósito de ferramentas, onde o ar pesado e opressivo o fazia arrepiar. Cada movimento era meticuloso, cada prateleira cuidadosamente limpa para remover a poeira e toda a sujeira acumuladas. À medida que esfregava e varria, ele percebeu algo perturbador. Os espíritos pareciam se multiplicar. Por mais que limpasse, novas sombras surgiam,
ocupando os espaços que ele acabara de purificar. A sensação de estar sendo observado e cercado aumentava, e ele podia ouvir sussurros indistintos ao seu redor, como se vozes etéreas comentassem cada movimento seu. Era como se a fazenda estivesse se revoltando contra seus esforços, tornando a tarefa ainda mais exaustiva e desgastante. Ele dirigiu-se aos armários esquecidos na casa principal e, ao abrir as portas, foi recebido por um sopro de ar gelado e pelo som de lamentos distantes, que agora era mais costumeiro escutar. Ele tentou ignorar o medo crescente e limpou cada canto, retirando a poeira acumulada e organizando os itens há muito deixados ali. No entanto, as almas pareciam estar em todos os lugares, e cada área limpa logo se tornava infestada novamente. A água parada nos bebedouros dos animais e nos cantos do quintal também foi enfrentada. João drenou a água estagnada e limpou os recipientes, mas logo percebeu, agora já sem tanta surpresa, os novos pontos de infestação. Sussurros aumentando em intensidade e transformando-se em vozes que pareciam querer comunicar algo sinistro. Com o tempo, a presença dos espíritos tornou-se insuportável. João sentiu uma pressão constante, como se o peso de inúmeras almas atormentadas estivesse pressionando contra o seu próprio espírito. A fazenda, que antes era um lugar de trabalho árduo e tranquilidade, agora parecia um campo de batalha entre o bem e o mal. E João estava no centro dessa luta. Apesar de seus esforços, a fazenda continuava a ser tomada pela presença sombria, e ele sabia que precisava encontrar uma solução mais eficaz, ou corria o risco de ser consumido por aquelas almas que agora habitavam seu lar. Enquanto as entidades sombrias continuavam a assolar a fazenda, ele foi forçado a confrontar não apenas as entidades, mas também seus próprios demônios internos. As visões e sussurros dos espíritos trouxeram à tona memórias dolorosas de momentos do passado de sua própria vida, onde suas ações contribuíram para a situação atual. Ele se lembrava de diversas ocasiões em que, devido à preguiça ou desorganização, deixou a fazenda descuidada. Imagens muito claras das cercas quebradas, das ferramentas jogadas e de campos não cultivados o assombravam, enquanto os espíritos sussurravam suas falhas, sem lhe dar sossego um segundo sequer. A sujeira e a desordem eram frutos diretos de sua falta de dedicação. Flashbacks de decisões motivadas por ganância e egoísmo surgiam em sua mente o tempo todo. Ele se via negociando acordos desvantajosos para os vizinhos, acumulando riquezas, enquanto deixava de lado a solidariedade e o apoio comunitário. Essas ações, em consequência, contribuíram para o seu isolamento e a deterioração de sua fazenda. E cada espírito representava um pedaço do peso que João carregava, forçando-o a lembrar de suas escolhas equivocadas e desonestas. Outras memórias também o afligiam, a respeito da negligência com os animais. Ele se recordava das vezes em que tinha deixado os bebedouros sujos e os currais sem manutenção. As visões dos espíritos, acocorados na lama do chiqueiro, eram um reflexo direto do seu desinteresse pelo bem-estar dos animais sob seus cuidados. A culpa e a vergonha invadiam seu ser, enquanto ele se via obrigado a enfrentar a realidade de suas falhas. Enquanto limpava as áreas infestadas, os espíritos intensificavam sua presença, trazendo essas memórias dolorosas de momentos específicos. Ele se via discutindo com a família, afastando-se de amigos e vizinhos e deixando a fazenda cair em ruína. Cada lembrança era um golpe em sua consciência, forçando-o a reconhecer o impacto de suas ações negligentes e egoístas. E apesar da crescente sensação de desespero, João sabia que esses confrontos internos eram necessários. Reconhecer e enfrentar seus próprios medos e pecados era a chave para encontrar a redenção e a força necessária para combater o sobrenatural que ameaçava consumir sua fazenda e sua sanidade. Seguia lutando contra aqueles espíritos imundos e enfrentava seus próprios demônios internos. João lembrou-se de um antigo diário de família, guardado em um baú no sótão da casa. Ele subiu as escadas e, com mãos trêmulas, abriu o baú empoeirado.
Entre fotos antigas e lembranças de tempos passados, ele encontrou o diário, de capa marrom, com a caligrafia de seu bisavô gravada na capa. Sentado à luz de uma vela, começou a folhear as páginas envelhecidas. O diário continha memórias da vida na fazenda, mas, mais importante, incluía anotações sobre práticas e rituais de purificação. Um capítulo em particular chamou sua atenção: como afastar espíritos malignos e purificar o lar. Era como se aquela situação não estivesse acontecendo pela primeira vez. Seguiu lendo, e as palavras ressoavam com sabedoria antiga, e João percebeu que aquilo poderia ser a chave para livrar sua fazenda da presença sinistra. Concentrado, ele leu sobre a importância da limpeza física e espiritual. As instruções descreviam como ervas sagradas, como sálvia e arruda, poderiam ser queimadas para purificar o ambiente. A água benta, abençoada por um padre, deveria ser aspergida em áreas infestadas. A limpeza do espaço físico, removendo sujeira, poeira e objetos inúteis, era essencial para afastar os espíritos indesejados. João começou a entender que a sujeira e a desordem não eram apenas problemas físicos, mas também espirituais. A desorganização e a negligência criavam um ambiente propício para que as almas penadas se apoderassem do local. Reconhecendo a conexão entre o estado da fazenda e sua própria vida interior, ele decidiu seguir à risca as instruções do diário. Com um renovado senso de propósito, reuniu os materiais necessários: ervas sagradas, água benta, vassouras e panos. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas agora tinha uma direção mais clara. A batalha contra os espíritos e seus próprios pecados começava a tomar forma, e João estava determinado a limpar tudo, a fazenda e o seu próprio interior. Começou o processo. Com o diário antigo em mãos, seguiu cada instrução meticulosamente. Começou pelos cantos mais negligenciados, onde a sujeira e o abandono tinham criado ambientes propícios para os espíritos. Recolheu ervas sagradas, como sálvia e arruda, e as queimou, deixando a fumaça perfumar aquele ar pesado. A fumaça era densa e aromática, dissipando as sombras enquanto ele caminhava pelos corredores da casa. Com uma vassoura de palha, varreu cada canto, removendo a poeira e a sujeira acumuladas. As partículas flutuavam no ar antes de serem sugadas para fora de casa, como se levassem embora toda aquela negatividade que havia sido impregnada ao longo dos anos. Cada armário e cada depósito foram esvaziados, limpos e organizados. Ele jogou fora itens velhos e sem uso, quebrando o ciclo de desordem. Mas a tarefa não era fácil. Enquanto limpava, sentia a presença constante dos espíritos, observando seus movimentos. Os sussurros aumentavam, transformando-se em vozes que tentavam desviar sua atenção e fazê-lo desistir. Durante as noites, os confrontos diretos tornavam-se muito mais intensos. Enquanto João aspergia água benta nas áreas mais afetadas, as sombras se agitavam e ele via figuras espectrais avançando em sua direção. Um frio glacial percorria sua coluna, mas ele não recuava. Com fé e convicção, recitava orações e frases de proteção do diário, enfrentando os espíritos com coragem. Os bebedouros dos animais foram esvaziados e cuidadosamente limpos. A água parada foi substituída por água fresca e abençoada, que parecia brilhar sob a luz do sol nascente. Cada canto da fazenda passou por uma transformação, e a presença opressiva dos espíritos foi gradualmente enfraquecendo. Entretanto, mesmo com o progresso, os espíritos não desistiram facilmente. Em uma noite particularmente desafiadora, João enfrentou uma visão aterrorizante no depósito de ferramentas. As sombras de repente se intensificaram e os espíritos formaram uma espécie de muralha ao redor dele, tentando impedir seu avanço. Com a mão firme, ele aspergiu água benta em todas as direções e as sombras começaram a recuar, dissolvendo-se na escuridão. A cada área purificada, a fazenda parecia respirar de alívio. O ambiente, antes carregado, tornava-se mais leve e João sentia que estava no caminho certo. O trabalho árduo exigiu força física e mental, mas a determinação dele nunca vacilou. Ele sabia que a batalha não era apenas contra os espíritos,
mas também pela redenção de seus próprios pecados e pela paz de seu lar. Mais determinado do que nunca a expulsar aqueles espíritos malignos, ele iniciou um processo rigoroso de limpeza e organização da fazenda. Ele seguiu um processo cada vez mais rigoroso de limpeza e organização da fazenda. E quando ele ficou finalmente completo, João observou a fazenda ao seu redor. A sujeira acumulada, a desordem e as sombras sinistras que antes assombravam cada canto haviam desaparecido. As paredes, agora limpas e iluminadas pela luz do sol, pareciam respirar aliviadas. O ar, antes pesado e opressivo, estava fresco e carregado de uma nova energia positiva. João percorreu toda a propriedade, verificando cada espaço. Os armários estavam agora organizados, os depósitos limpos e as áreas externas livres de água parada e sujeira. As ferramentas agora brilhavam sob a luz, ordenadamente dispostas e prontas para uso. Os bebedouros dos animais reluziam com água fresca e limpa. Cada passo que João dava era acompanhado por uma sensação crescente de alívio e satisfação. A fazenda, que antes parecia tomada por uma presença maligna, porque realmente estava, agora exalava tranquilidade renovada. A paz havia sido restaurada e a sensação de segurança preenchia o ambiente. Ele sentiu uma nova sensação de paz dentro de si. Sabia que havia enfrentado não apenas os espíritos, mas também seus próprios demônios. A experiência havia transformado, ensinando a importância da limpeza física e espiritual, da responsabilidade e do cuidado. Por fim, com a fazenda limpa e organizada, João olhou para o horizonte, onde o sol brilhava intensamente, banhando a terra com uma luz dourada. Ele sabia que a batalha havia sido dura, mas o resultado era uma fazenda limpa e o seu espírito renovado. Sorrindo para si mesmo, João sentiu-se pronto para encarar o futuro com uma nova perspectiva e uma determinação renovada para manter a paz conquistada. E para isso, ele sabia, haveria muito mais o que fazer além das cercas de sua fazenda. Mas a partir desse dia, ele teve tempo para refletir sobre aqueles dias aterrorizantes e as lições aprendidas, e se deu conta da importância da limpeza física e espiritual, entendendo, por fim, que desordem e sujeira, sejam elas físicas ou morais, não são apenas problemas visíveis, mas também sinais de uma negligência interna mais profunda. Reconhecendo suas falhas passadas, decidiu manter a fazenda em ordem, valorizando a organização e a pureza de cada aspecto de sua vida. Além disso, sentiu a necessidade de se reconectar com sua família e vizinhos, buscando redenção pelos erros do passado. Sabia que havia se isolado por muito tempo, motivado pela ganância e pelo egoísmo, e agora desejava reconstruir esses laços de solidariedade e apoio mútuo. Na manhã seguinte, quando a fazenda foi banhada pelos primeiros raios de sol, simbolizando um novo começo, aquele ambiente antes opressivo e sombrio, agora estava iluminado e sereno. João sentiu o calor do sol em sua pele e olhou para o horizonte com um sentimento renovado de esperança. Decidido a não permitir que a desordem voltasse a dominar sua vida, ele se comprometeu a manter a fazenda e o seu próprio espírito em um estado de equilíbrio e harmonia. Com um sorriso no rosto, ele sentiu-se pronto para encarar o futuro, com essa nova perspectiva, e transformado pelas experiências e aprendizados daqueles dias sombrios, abriu a porteira e pôs-se a caminho, rumo a resolver outros problemas além do seu cercado. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada e eu espero muito que vocês gostem, porque essa eu tive que gravar tardão. Meu Deus, só eu no escuro dentro de casa, morta de medo, lendo essa história. Mas enfim, tá feito. Espero que valha a pena, que vocês gostem. Se for o caso, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acham. Se vocês concordam com a mensagem desse conto, deixa nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa história de que quem junta lixo ou breguece, entulha essas coisas dentro de casa, pessoa que tem um vício, de ser acumulador, junta todo tipo de energia ruim, espírito mau, enfim, encosto, Conta aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente. Um grande abraço para todo mundo
E a gente se vê na próxima história aqui, em torno da fogueira. Obrigada pelo apoio de sempre e até a próxima!